desenvolvimento da igreja. E Paulo, ele é a figura central desse crescimento da igreja. Paulo, depois de Jesus, ele é o maior missionário, o maior pregador da igreja. Ele dedicou a sua vida para Jesus. Ele abandonou tudo para viver para Deus. Ele tinha uma vida bem sossegada, Paulo, como judeu fariseu, mas ele largou tudo para servir a Deus. Ele dizia: ai de mim, se eu não pregar o evangelho, pois me é imposta esta obrigação de pregar o evangelho. E aqui no capítulo 13, a palavra do Senhor vai nos falar que enquanto eles adoravam, serviam ao Senhor e jejuavam, era uma prática daquela igreja, disse o Espírito Santo: separem-se. Em outras traduções, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E baseado nesse versículo, eu quero te perguntar: qual é o seu propósito aqui nessa terra? Todos nós, assim como Paulo e Barnabé, temos uma obra. Em outras traduções está a obra, nessa aqui também, para a obra que os tenho chamado. Cada um aqui tem um propósito na terra. Cada um aqui tem uma obra com o Senhor. De fato, todos os cristãos têm a responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. Esta é uma missão para todos os cristãos. Mas também devemos entender que há propósitos específicos e a obra específicas. E qual foi a obra que Deus ele entregou para os senhores? Aonde que Deus falou que iria te usar? Você tem se dedicado nisso? No seu propósito? Na obra que o Senhor tem contigo nessa terra? Pois, meus irmãos, quando a gente partir para a eternidade, o Senhor não vai perguntar o que fomos nessa terra na carreira profissional. Ele vai perguntar se nós cumprimos o chamado que Ele nos entregou. Se a gente se dedicou com excelência naquilo que Ele nos chamou para fazer. E, meus irmãos, Jesus, quando Ele veio à terra morrer por nós, Ele nunca priorizou o terreno. Jesus nunca priorizou o terreno. E existe um evangelho sendo pregado que Jesus, Ele vai dar tudo para você, Ele vai dar riqueza para você. Com certeza Jesus Ele dá, mas segundo a vontade dEle. Nem todas as pessoas vão ser ricas. Então nós devemos ser direcionados em tudo pelo Espírito Santo. Será que Deus Ele quer que eu seja rico? Será que Deus Ele quer que eu se torne isso? Às vezes o não de Deus é uma proteção nas nossas vidas. Porque o que Deus mais prioriza é a nossa salvação. Quando Deus ele iria curar alguém, primeiro Ele falava: perdoados estão os seus pecados. E depois Ele curava através da fé. Porque mais importante que curar aqui fisicamente e terrenalmente, Ele priorizava a salvação e o céu. Ele não se importa com cargo ou posição, o que você é, mas Ele se importa como você é diante dEle. É isso que Jesus ele quer de nós. Qual é o seu propósito nessa terra? Priorize o seu chamado, priorize o seu propósito e se dedique com excelência a ele. Como Paulo, eu amo muito a vida do apóstolo Paulo, ele muito me inspira. Ele abandonou tudo para servir a Deus. Ele dizia: não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que é em Cristo Jesus. Eu não posso terminar essa pregação sem falar do nosso Jesus. Nenhuma pregação, nenhum ensinamento pode ser considerado uma pregação se não terminar em Jesus. Jesus, ele é o nosso motivo para prosseguir. Jesus, ele é aquele que morreu por nós, e Jesus, ele tinha uma obra, a obra da cruz. Desde a antiguidade, Deus, ele é onisciente, ele já sabia que o homem iria pecar, que o homem iria falhar, mas Deus já tinha o seu plano de redenção, e toda a Bíblia Sagrada, ela aponta para Jesus. O que me impressiona na Bíblia é que ela não quer mostrar homens perfeitos, homens que não pecam. A Bíblia não quer mostrar isso, gente. A Bíblia, ela fala sobre Abraão, ele mentiu, Moisés, ele matou, Davi, ele causou um escândalo terrível no meio do povo.
matou seu amigo, se prostituiu com aquela mulher. Mas a Bíblia, ela não quer mostrar homens perfeitos. Mas esses homens perfeitos, eles apontavam para Cristo. Eles falavam sobre Cristo. E a primeira pessoa que ouviu sobre o Evangelho foi Abraão. Quando ele vai sacrificar Isaac, ele fala para Deus: Deus, cadê o cordeiro? Deus proverá o cordeiro. Ali já estava sendo pregado o Evangelho. E o cordeiro é quem? É Jesus. A Bíblia diz em Pedro, para nós sofrermos pelo Evangelho, em Timóteo fala assim: sofre, pois, comigo as aflições. Paulo diz a Timóteo, como bom soldado de Jesus Cristo. Como eu já disse aqui outra vez, mais importante do que ser soldado aqui na terra para o Brasil, o melhor é ser um soldado de Cristo. Nós devemos marchar em oração, em jejum, na palavra, e pregar o Evangelho com o poder de Deus e alcançar as almas. E quando você chegar no céu, você vai ver aquela pessoa que através de você, Sargento Davi, ela alcançou a graça de Deus. E nós somos o canal de Deus nessa terra para pregar o Evangelho. Os anjos, eles queriam pregar o Evangelho, a palavra de Deus diz, mas Deus falou para eles não. Quem vai pregar o Evangelho, quem vai anunciar a salvação é os homens, é as mulheres, através do Espírito Santo. Então eu quero que você, nessa tarde, lembre-se do seu propósito. Qual é o seu propósito nessa terra? Qual é a obra que Deus ele colocou na sua vida? Se coloque de pé.